E aí galera, nessa aula a gente vai aprender sobre componentes e props no React. Vamos nessa? Então, olhando aqui no computador, eu tenho já um Hello World criado com o projeto Vite, tá? Então usei o Vite para criar um projeto base, deletei todo o conteúdo no arquivo app.jsx e também deletei todos os pontos CSS. Então se você criou um projeto Vite, eu deletei alguns arquivos e deixei o nosso entry point mais limpo, né? O nosso primeiro componente mais limpo. Mas vamos tentar. Hoje a ideia é entender o que está escrito aqui e como isso aqui é um componente React, o que são componentes React e o que são props também, que andam de mão dada com componentes, beleza? Então é o seguinte, ó, nessa tela aqui, o que eu quero que você repare é o seguinte, eu tenho uma função chamada app, com A maiúsculo. Muito importante ser A maiúsculo, eu não posso escrever com A minúsculo, tá? Todos os componentes que a gente for criar, né, todas as funções que a gente for declarar, e aí do JavaScript, vão estar com a primeira letra maiúscula, beleza? E aqui, ó, dentro do corpo dessa função, eu tenho um retorno. Só que esse retorno é meio estranho, né? Não é um retorno de JavaScript, é um retorno que parece um HTML, né? Que é um H1. De fato, eu estou retornando um H1, que é uma tagzinha HTML, de uma função chamada app. E aqui embaixo, por fim, eu exporto, né, como default, essa função app. Essa função app, eu vou estar usando ela lá no meu main.jsx, tá? Então, ó, tá vendo que essa função tá aqui dentro, ó, aquele mesmo app, nessa linha 3, você vê que eu estou importando. Então, num arquivo eu exporto e num arquivo eu importo, né? Como eu compartilho o código entre arquivos. E eu estou usando ele aqui dentro, ó, app. Então, o que é esse app? Esse app é o primeiro componente da nossa aplicação. Uma aplicação React, ela começa com um componente chamado app, ou o componente que você quiser dar o nome que você quiser, e ela vai crescendo com mais e mais componentes, como se fosse uma árvore. E eu vou te ensinar como é que cria um componente aqui. Eu vou criar nesse mesmo arquivo, então eu vou criar aqui embaixo uma nova função, eu vou chamar de meu componente. Você pode dar o nome que você quiser, aí fica à vontade. Então, eu crio uma função, né, declaro ela, function meu componente, e aqui eu preciso retornar alguma coisa desse meu componente, né? Pode ser um componente só vazio. O que eu vou fazer? Eu vou retornar uma outra tag HTML, para quem conhece HTML vai saber, que é um parágrafo, tá? Eu posso escrever aqui Loren, o Visual Studio Code ele vai me permitir escrever um parágrafo só para deixar pronto, né, de placeholder. Então aqui eu tenho duas funções, uma chamada app e uma chamada meu componente. Esse é o primeiro componente React que você criou. Então, você vê, também é uma função, também tem um retorno e tem um HTML dentro dele, tá? Essa mistura de JavaScript com HTML é o que dá o nome à extensão, né? Ó, JSX, que é de JavaScript, né? Language Extensible. Então, é uma extensão da linguagem aqui nesse arquivo. E olha só, como é que eu uso esse meu componente que eu criei? Eu vou colocar ele aqui embaixo, ó, desse meu H1. Então, o que eu vou fazer? Aqui dentro, eu vou dar um Enter, vou escrever uma div. Então, a div é essa tag que envelopa as outras tags, né, para quem conhece lá do HTML, e vou colocar meu componente aqui embaixo. Então, ó, eu declaro ele, eu uso ele assim, ó, declarei lá embaixo, eu uso ele, meu componente, como se fosse uma tag mesmo, ó. Parece um HTML, mas não é HTML. Deixa eu puxar aqui. E tá aqui, ó, tá criado. Então, meu componente, se eu quiser, eu posso, inclusive, aqui você vê que ele é uma tag, né, que abre e fecha. Eu posso simplesmente fechar ele direto. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou apagar aqui. Vou apagar tudo isso aqui. Pronto. Então, aqui fica até mais simples. Então, esse é o seu primeiro componente. Olha, se eu salvar e olhar lá no meu navegador, você vê que apareceu, de fato, um parágrafo. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Eu criei uma função app, que é o nosso primeiro componente, o componente raiz, e eu criei um componente meu, que eu posso usar ele mais de uma vez. Então, ó, tá vendo que ele está aqui? Eu posso copiar e colar ele aqui embaixo. Salvei, você vê que tem 2 parágrafos. Fer, posso criar um componente chamado, por exemplo, meu botão? Pode, ó. Então, eu vou escrever uma função meu botão. Não vou acentuar ela, a gente normalmente tende a não acentuar. E normalmente a gente tende a escrever todas elas em inglês, tá? Em código profissional você sempre vai escrever código em inglês, que muitas vezes você não sabe quem vai estar lendo o seu código. E aqui eu vou retornar da mesma forma. Então, tá vendo? É o mesmo padrão, ó. Declaro uma função e retorno dela um HTML, que no caso vai ser uma tag button. Então, tá aqui, ó. Eu vou auto-fechar ela. E aqui dentro eu vou colocar assim, ó. Clique aqui. Então, declarei meu componente já existe, só que eu não estou usando ele em lugar nenhum. Então, o que eu vou fazer? Da mesma forma que eu tenho essa tag meu componente, aqui embaixo eu vou colocar meu botão. Então, eu escrevo meu botão. Então, é importante que você se acostume com a sintaxe, tá? É meio estranho, assim, parece uma tag, mas foi eu que criei. De fato é isso. E aí você se acostuma com o tempo, a priori vai ser estranho mesmo. Nossa, mas isso aqui é um HTML? Porque o que acontece? Esse meu componente que eu estou escrevendo aqui, ó, no fundo vai retornar um HTML que é esse P. Tá? Então, ó, vou salvar, vou voltar para o meu navegador e você vê que já tem o meu botão ali, ó. Botão simples, né? HTML, sem estilização, ele fica bem feinho, mas tá lá. O que é legal disso, né?
quando eu crio um botão, né, por exemplo, um componente chamado meu botão, eu posso reutilizar ele aonde eu quiser no meu app. Então, se eu tenho 30 botões, eu declaro ele uma única vez e eu posso toda vez só ir lá, chamando ele, né, chamando essa função, que eles vão estar todos lá. Isso para pedaços de código pequeno, você vê que uma linha não faz muito sentido. Você fala, mas para quê, Fer? Você vai criar um componente que é só tipo uma linha? Não faz sentido, né? O bom disso aqui é o seguinte, se você tem componentes muito grandes, você ficar copiando centenas de linhas de código várias e várias vezes, vai deixar o seu código gigantesco e vai ser difícil de trabalhar em códigos muito grandes, vai virar o que a gente chama de código espaguete, beleza? Então isso aqui é bom porque ajuda a gente a reutilizar código. Posso combinar tudo isso e ficar utilizando quantas vezes eu precisar. Agora, isso aqui são componentes. Existe uma outra forma de criar componentes que é com classe, tá? Hoje em dia a comunidade não usa mais, são pouquíssimos, raros os casos que você escreve componentes de classe, e durante o curso a gente vai estar abordando componentes só funcionais, que são a forma mais performática e mais simples de criar componentes, beleza? Então, ó, criados meus componentes, o que eu vou fazer? Agora eu preciso de uma forma de customizar os meus componentes. Isso vai super acontecer. Então, imagina que eu tenho um botão e ele tem vários textos, né? Então, eu criei o meu próprio botão, estou usando ele várias vezes, então tá lá. Tenho 3 cliques aqui, só que um eu quero que chama clique aqui, clique depois aqui e depois clique por último aqui. Eu quero que o texto dentro desse HTML seja diferente. Do jeito que eu criei o meu componente, eu não consigo, né? Porque tá aqui, ó, clique aqui, eu sempre clico aqui, não importa quantas vezes eu uso esse tal de componente. E aí, antes da gente continuar, vale a pena eu falar assim, ó, sempre crie componentes em outros arquivos, que é o que eu já vou fazer. Então, você tá vendo que eu tô criando vários componentes num arquivo só. Isso é má prática. No React, a gente sempre cria um arquivo por componente, né? Um componente por arquivo. Então, normalmente a gente faz o seguinte, a gente vem aqui e cria uma nova pasta chamada components, e aqui a gente coloca os nossos componentes. No caso, eu tenho o meu botão. Então, para criar, você viu que eu criei muito rápido, né? Eu cliquei com o botão direito sobre a pasta src e vim em New Folder, né? Nova pasta. E eu nomeei essa pasta como Components. Aqui dentro eu vou criar um novo file, né? Um new file. Então, eu venho aqui e escrevo meu componente, no caso, estou confundindo as línguas, JSX. E aqui dentro eu vou extrair aquele código que eu coloquei aqui embaixo, ó. Tá vendo essa função? Eu vou copiá-la aqui, ó. Eu vou cortar, na verdade, e vou colocá-la aqui dentro. Tá? Só que do jeito que está aqui, não é o suficiente, eu preciso exportar. Eu preciso que os outros arquivos possam importar esse tal componente, meu componente. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, export default, eu vou fazer export só meu componente. Eu vou ter que ser, calma. Eu vou fazer export default meu componente. E aí, em vez de eu ter que escrever em 2 linhas, uma coisa que você pode fazer é o seguinte, ó. Eu normalmente gosto de fazer isso. Quando eu estou criando componentes por declaração de função, eu coloco o export default na mesma linha. Tá? Porque senão você fica com 2 linhas, aí você tem que lembrar de alterar nas 2. Eu prefiro em uma só. Beleza, meu componente está aqui, está criado e está exportado. Então, no meu app.jsx, o meu componente de fato não está importado nesse arquivo. Então, do jeito que está aqui, o meu aplicativo ele vai quebrar. Eu posso te mostrar, ó. Voltando ao meu projeto, você vê que não aparece nada. E se eu abro o terminal, como eu faço isso? F12, você vai vir na janela de desenvolvimento, e eu posso vir em console, você vai ver várias mensagens vermelhas mostrando o erro que aconteceu. Né? E o erro que está aqui, ó, se eu dar um zoom, você vai ver, ó, uncaught reference error, meu component is not defined. Por que ele não está definido, né? Ele está definido, só que ele está definido em outro arquivo que eu preciso importar. Para isso, eu vou escrever lá em cima, então os nossos imports estão lá em cima, então eu vou escrever import meu component de, e aí ele já preencheu para mim desse lugar. Então, aqui é basicamente a direção, né, relativa desse arquivo. Veja que eu não preciso colocar a extensão aqui, tá? O Vite já entende. Então, beleza. Se eu salvo, volto para lá, tá? Continua funcionando, maravilha. Agora, olha só. O meu componente e o meu botão, como eu falei, né, eu quero criar 3 botões. E eu quero que esses botões eles sejam diferentes para cada vez que eu use eles. Eu quero, de um jeito, customizar o conteúdo desse botão. E a gente faz isso usando props no React. Então, props é o seguinte, são como que parâmetros, né? São configurações que a gente pode passar para qualquer componente que a gente for criar. Então, nesse caso, o meu botão, eu vou passar aqui um cara chamado conteúdo. Né? Então, veja que está dentro da tag. Você vê que até a cor é até diferente da cor em si da declaração, do nome do componente, né? A cor da própria ela é um azul mais clarinho aqui nesse tema que eu estou usando. Eu vou fazer conteúdo igual e aqui eu posso passar um valor, por exemplo. Então, eu vou colocar aqui, me clique. E aí embaixo, né, nesse outro botão, eu vou criar eu vou passar uma outra propriedade chamada depois aqui. E aí, no meu último botão, eu vou colocar conteúdo e por fim, aqui. Fer, se eu salvar agora, vai dar tudo certo?
A pergunta é, então, ó, se eu salvar do jeito que tá aqui o código, eu vou salvar e vou voltar pra nossa tela. Será que vai funcionar? Eu vou voltar, a gente vê que não mudou nada. Não mudou nada. Por que não mudou nada? Porque da forma que a gente tá usando aqui, a gente passou meu botão e passou um conteúdo, né? Esse conteúdo é o que a gente chama de props, tá? E a gente tá passando um valor, tá vendo? Ó, eu tô fazendo que a prop, conteúdo, tem o valor meclick, que é uma string. Fer, poderia passar um outro valor? Poderia. Você pode passar 2, pode passar true, você pode passar valores diferentes. Inclusive até funções, tá? Então aqui uma arrow function, pra você ver, você pode passar o que você quiser aqui dentro, né? Normalmente a gente passa mais valores, funções e tudo mais. Pode colocar expressões JavaScript aqui, não tem problema. No nosso caso, a gente está passando uma string. Só que eu não estou usando ela. Então, se você olha no meu botão continua sendo uma função que retorna o mesmo conteúdo. Como que eu faço para acessar esse tal de conteúdo, né? Essa propriedade de conteúdo? Eu passo como um parâmetro. Então, na declaração da minha função, que é o meu componente meu botão, eu vou receber essa props. E aí, ó, só para você dar uma olhada, a gente nem vai usá-la ainda. Ó. Eu vou escrever console.log props. Mas por que você está fazendo isso? Para eu ver no terminal o valor dela. Então, é uma forma de debugar. Você pode usar console log para o que você quiser. Então, vou voltar aqui para o nosso código. Né? Vou abrir a nossa janela de desenvolvedor e vou olhar o terminal. Olha só que legal. Se você abre ali, ó, você vê que tem um object. Se eu abro um deles, ó, olha que legal. Ele aparece ali, conteúdo e por fim aqui. Então, parece que aquele conteúdo que eu escrevi dentro da tag, de alguma forma, está aparecendo aqui nessa props. Né? E eu estou fazendo o console log dele, ou seja, eu estou imprimindo ele no terminal. Ou seja, aqui dentro de props, se eu escrever ponto conteúdo, olha só o que vai acontecer. Vou salvar, vou voltar para o terminal, vou reiniciar. Olha só o que apareceu. Me clique, depois aqui, por fim aqui. Então, de certa forma, props.conteúdo equivale, né? Está sendo o valor que eu estou passando aqui para cada componente. Então, eu vou pegar props.conteúdo, vou Ctrl X aqui. E aqui dentro do conteúdo do botão, dentre as tags do botão, eu vou colocar umas chaves. Eu vou abrir e fechar chaves. Deixa eu abrir e fechar chaves. E aqui dentro eu vou colocar props.conteúdo. Olha só o que vai acontecer. Props.conteúdo, você viu lá, é aquele texto que eu passei. E agora, dentro do botão, vai ficar exatamente aquilo que eu passei para cada instância. Então, ó, vou salvar, vou voltar e você vê que agora cada botão tem um conteúdo diferente. Então, isso eu estou passando por props, ou seja, eu estou passando uma informação do uso do meu componente, né, para a declaração do meu componente. Então, dentro do meu componente, eu posso usar esse valor. Fer, se eu passar, por exemplo, aqui, sei lá, idade, estou chutando alguma coisa aqui, por exemplo, igual, e eu passo um 2. Eu posso usar esse 2 aqui dentro? Pode. Como? Eu uso props.idade, que é exatamente esse idade aqui, é o que vai ser esse props.idade. Então, props é um objeto, né, no JavaScript, eu estou acessando a propriedade idade, que nesse caso, para esse componente, vai ser o valor 2. Tá? Para cada componente, ela vai ter um valor diferente. Então, vou apagar aqui e agora eu posso customizar. Mas para que isso? Isso serve para a gente customizar os nossos componentes. Então, pode acontecer de você ter, por exemplo, né, dando um exemplo de um aplicativo. Você tem um aplicativo de e-commerce, que você tem vários produtos. E você tem vários itens de produtos sendo mostrados na tela. Você concorda comigo que cada produto ali, ele tem uma foto, um título, um preço diferente? Então, se aquele site foi construído em React, o desenvolvedor, o que ele fez? Ele criou um componente, que por exemplo é o card do produto, ou a linha do produto, né, com, sei lá, o My Product, né, o Product Item, e ali dentro ele passou por propriedades aqueles valores, a imagem, o título, etc. Bom, para dar um exemplo prático, né, de como um site em React estaria usando essa ideia de componentes e props, eu vou abrir o site da Ada. Então, se você vir em ada.tech, eu vou entrar aqui em aluno, você vai ver que se você descer um pouquinho, você vai ter vários cards falando dos programas passados. E aí, olha só que interessante, tá vendo que tem uma borda com um espaçamento, uma imagem, um texto e um subtexto, né, uma descriçãozinha ali de cada programa? O que é isso aqui? Seria um componente, né? Isso aqui seria um componente único, que foi escrito uma vez, e ele receberia como propriedade o que? A imagem, o título e o subtítulo. Então, voltando para o nosso exemplo, como que seria, né? Seria algo do tipo... card de programa, claro, em inglês, né? E aí você teria, por exemplo, 3 propriedades ali no caso, que seria a imagem, aí você passaria a URL da imagem, né? A direção dela. Você passaria um título e aí, por exemplo, no caso aqui seria, sei lá, Credit Suisse, né? Você escreveria Credit Suisse, vamos ver se eu escrevi certo, Suisse, beleza, tá lá. E aí você poderia também ter um subtítulo, né? Um subtitle. E aí, Python, por exemplo. Né? Dando um exemplo aqui de como seria. Então, eu escreveria esse card de programa, né, ou esse card só, uma única vez. E através das props eu poderia recriar ele, né, reutilizar ele várias e várias vezes, somente trocando as propriedades, que a gente chama de props. Beleza? Lembrando, então,
que as props a gente recebe como um parâmetro na declaração do componente. E lembra sempre de criar componentes em outros arquivos. Beleza? Para essa aula era isso. Então, nessa aula, a gente viu componentes e props no React. Espero que você tenha gostado e até mais. Um abraço.